O que você deixará para trás quando se for? Alguns seres humanos construíram verdadeiros impérios. Outros construíram verdadeiros homens e mulheres que puderam evidenciar o caráter de Cristo. E eu gostaria que desde o princípio você pudesse abrir comigo sua Bíblia, por gentileza. Não precisa projetar esse texto inicial. A 2 Timóteo, você pode deixar sua Bíblia aberta no capítulo 1. E assim que você abrir, olha para mim, por gentileza. 2 Timóteo, capítulo 1. Daqui a pouco nós vamos ler juntos alguns versículos. Mas nesse primeiro momento, quando nós ouvimos sobre o valor de um legado, o tema da ministração dessa tarde, talvez esse nome, legado, seja como aquele nome que você acha até bonito, mas não sabe o que é. Tem nome, amados, que a gente já ouviu, que a gente já viu escrito em algum lugar, e que a gente acha até bonito, mas a gente não sabe a essência. O que de fato significa aquele nome? E sabe, quando nós pensamos no legado, depois de verificar minuciosamente o significado desse nome tão amplo e tão importante, eu descobri algumas coisas que me fizeram ter uma compreensão bem melhor do que de fato é um legado. Antes de mais nada, eu queria que nós pudéssemos ler juntos um texto. Deixa a tua Bíblia aberta aí. Eu não anotei esse texto aqui, mas ele está lá em Salmo 119, verso 111. A mídia pode projetar, por gentileza. Aqui nessa passagem, a Bíblia vai falar sobre um legado. E aqui é o salmista falando. O Salmo 119 é o maior salmo das Escrituras. Na verdade, é o maior capítulo da Bíblia. E aqui o salmista diz assim: os teus testemunhos recebi-os por legado perpétuo, porque me constituem o prazer do coração. Quando nós paramos um pouco, pode deixar esse texto aí por enquanto. Quando nós paramos um pouco para ver o que o salmista declarou, eu queria chamar a sua atenção, antes de falar sobre o que é um legado, para esse texto das Escrituras. Porque eu acho tão interessante, aqui o salmista, ele está falando sobre o Senhor, ele está falando sobre a palavra de Deus. Na verdade, é um salmo onde é muito ressaltado a palavra, o valor da palavra, a integridade da palavra. Então, durante todo o Salmo 119, o salmista, ele deixa muito claro o valor da palavra de Deus para ele. É com esmero e com afinco que ele demonstra mesmo em cada verso o valor da Escritura Sagrada. E quando nós chegamos no verso 111, nós achamos algo bem interessante. Dentro desse aspecto de legado, dessa esfera de legado, o salmista declarou: os teus testemunhos, eu os recebi por legado perpétuo. A palavra legado, aqui nessa passagem especial, é a palavra herança. Então, todo legado aponta para uma herança deixada, para algo de valor que foi deixado. E quando o salmista ele está falando acerca de Deus no tocante ao legado que ele recebeu, uma das coisas que me chama a atenção é a primeira frase quando ele diz: os teus testemunhos. Então perceba que uma vida que testemunha, trazendo para nós, uma vida que testemunha o que está escrito, uma vida que vive o que está escrito, alguém que se levanta nessa geração para andar de uma maneira tal que pode testemunhar com sua vida o que Cristo é, o que a palavra é. Essa pessoa será a que deixará um legado. E esse legado
como o salmista bem colocou, é um legado perpétuo. Porque sabe, queridos, outras coisas, como uma herança natural, dinheiro, por exemplo, não é perpétuo. Uma casa não é perpétua. Um carro não é perpétuo. Uma boa educação que você dá para o seu filho não é perpétua no quesito de português, matemática, ciência. Mas os valores de Cristo que você vive, e eles são eternos, quando nós conseguimos passar isso, viver de tal maneira que deixemos esse legado para aqueles que nos conheceram ou ouvirão falar de nós, é a maior herança que alguém pode deixar. E ela é tão valiosa, mas tão valiosa, que não há como decifrá-la em dinheiro, em moedas. Porque é algo perpétuo, que é tão, mas tão, mas tão valioso, que nenhum dinheiro dessa terra poderia comprar. Então, o valor de um legado, a gente já começa a perceber nessa fala do salmista. E ele vai dizer, que me constituem o prazer do coração. Então, se você quer que os seus filhos tenham uma vida prazerosa, que aqueles que te conhecem ou vão ouvir falar de você, vivam olhando para você e tendo prazer em testemunhar da vida que você viveu, amados, essa pessoa, esse filho, essa geração, essas pessoas terão a condição em andar em prazer. Vai haver alegria. Um filho, uma filha que teve um pai e uma mãe que lhe deixou um legado perpétuo. Esse filho, essa filha, vai ser alguém que vai ter prazer de viver. Vai ter prazer de caminhar. Vai ter um exemplo vivo de que é possível viver uma vida cristã. Porque o pai viveu, porque a mãe viveu, porque alguém que ele conheceu se levantou na geração para deixar um legado perpétuo. Então, quando nós pensamos, pode tirar o texto, por gentileza. Quando nós pensamos nisso, agora ainda com o texto de 2 Timóteo aberto, nós vamos lá daqui a pouquinho. Eu só quero que você preste bastante atenção no que é um legado. Porque sabe, como eu falei para você no princípio de tudo, muitas vezes achamos nomes bonitos, até usamos eles ou lemos sobre eles, mas a gente não se aprofunda sobre o que de fato eles significam. E a palavra legado, redobre sua atenção, escuta isso. Nós estamos aprendendo sobre o valor de um legado, mas o que é um legado? Legado é deixar algo de valor, um bem permanente. Legado é uma herança eterna. Deixar um legado é saber que o que você realizou afetará positivamente todo aquele que conheceu ou conhecer um dia quem foi você. Chamamos de legado tudo aquilo que podemos e desejamos deixar para as futuras gerações, como forma de continuação da nossa existência. Isso pode se expressar por meio de obras, trabalhos e valores que construímos e compartilhamos com as pessoas ao longo da vida. Escute, legado é aquilo que construímos durante nossa existência e que, mesmo quando não estivermos mais neste mundo, vai continuar falando por nós. Isso é um legado. Quando nós ouvimos sobre legado,
há um texto que me vem ao coração e você está com ele aberto, onde a Bíblia fala com tanta maestria, um registro tão importante e tão pouco lido, tão pouco considerado. Às vezes a gente passa por cima quando está lendo e não para atentar para os detalhes dessa passagem. Leia comigo 2 Timóteo capítulo 1, verso 1. E diz assim, não precisa projetar: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, de conformidade com a promessa da vida que está em Cristo Jesus, ao amado filho Timóteo, graça, misericórdia e paz, da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Verso 3. Dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com consciência pura, porque sem cessar, isso é Paulo falando, sem cessar, me lembro de ti, Timóteo, nas minhas orações, noite e dia. Lembrando das tuas lágrimas, estou ansioso por ver-te, para que eu transborde de alegria. Pela recordação que guardo de tua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e estou certo que essa fé também habita em ti. Uau, que texto! Quando nós olhamos para isso, amados, uma das primeiras coisas que me chama a atenção, antes de adentrarmos especificamente naquilo que eu quero te mostrar, a gente percebe aqui nesse texto que Paulo, no verso 2, ele vai chamar Timóteo de filho amado. Sabe, Timóteo não era filho de sangue de Paulo. Paulo não se casou, Paulo não teve esposa, Paulo não teve filhos de sangue. Mas Paulo gerou muitos, mas muitos filhos amados e espirituais. Timóteo foi um desses filhos, mas em se tratando ainda de Timóteo, a Bíblia vai dizer, apenas ouça, em 1 Coríntios 4,17, Paulo vai chamar Timóteo de filho amado, assim como ele chamou Timóteo de filho amado aqui, nesse texto que acabamos de ler. Então, em duas referências, nós vemos Paulo fazendo alusão que Timóteo era um filho amado. Pensando ainda sobre isso e sobre Timóteo, sobre Paulo, sobre essa filiação, essa paternidade espiritual. Lá em Filipenses, no capítulo 2, verso 22, a Bíblia vai dizer que Timóteo serviu a Paulo como um filho serve ao seu pai. Então não era apenas algo que Paulo tinha por Timóteo, era algo recíproco. Assim como Paulo reconhecia o valor do seu filho espiritual, Timóteo, Timóteo também reconhecia o valor do seu pai espiritual, Paulo. A tal ponto que a Bíblia diz, no texto que eu citei, Filipenses 2:22, que Timóteo serviu a Paulo como um filho de sangue serve ao seu pai. Serviço fala de abnegação, de um amor expressado, de uma gratidão. E Timóteo nutria, como filho espiritual de Paulo, esse sentimento para com Paulo. Quando nós continuamos ainda pensando sobre Timóteo e Paulo, há uma expressão que me chama muita atenção, porque em 2 Timóteo capítulo 2, verso 1, Paulo vai chamar Timóteo de filho meu. Então ele chama ele de filho amado 2 vezes. Depois a Bíblia vai enfatizar o quanto isso era recíproco, porque Timóteo serviu a Paulo como um filho de sangue serve ao seu pai.
E agora, em 2 Timóteo 2:1, Paulo falando de Timóteo, ele diz, filho meu. Perceba a conexão, a aproximação, a ligação, o amor evidenciado. Mas não para por aí. Afinal de contas, Paulo teve muitos filhos espirituais. E Paulo também chamou Tito, na carta a Tito, de verdadeiro filho na fé. Outro que Paulo também enfatizou sua paternidade, chamando de filho, foi Onésimo. Isso está em Filemão 1:10, quando Paulo vai dizer algo que me chama muita atenção. Ele diz sobre Onésimo, eu te gerei entre algemas, você é o meu filho. Onésimo foi alguém que Paulo gerou quando estava preso. E sabe, o que me chama a atenção e até me emociona quando eu paro para pensar nesse texto, é porque Paulo vai dizer, Onésimo, eu te gerei. A palavra gerei que Paulo usa, a palavra grega que Paulo usa para expressar isso, gerei, é literalmente de uma mãe que deu à luz a um filho. Então Paulo está dizendo, Onésimo, eu dei à luz a você. Não o Onésimo de carne e osso, mas o Onésimo, homem de Deus, servo de Deus. Onésimo nasceu de novo a partir da entrega de Paulo. Logo, Onésimo foi gerado por Paulo. E nasceu Onésimo de novo, um filho espiritual. Agora filho de Deus, mas que tinha uma paternidade espiritual aqui na terra. Um homem para chamar de pai, que era além do sangue. E Paulo vai dizer, Onésimo, meu filho, eu te gerei. Assim como uma mãe gera qualquer filho, eu como homem de Deus, te gerei para Deus. Paulo falando em Coríntios, sobre estar de joelhos, e sabe, com dores de parto, gerar pessoas para Cristo, em oração, em abnegação, em entrega. Sabe, queridos, esse mês eu ministrei em muitos lugares, e eu estava fazendo um cálculo das pessoas que durante esses cultos em que eu ministrei, pude fazer o apelo, elas vieram para Cristo. Eu vi que só esse mês eu gerei 20 pessoas que estavam indo para o inferno, mas por causa de uma abnegação, de uma renúncia, de alguém que decidiu deixar um legado, essas pessoas puderam ser geradas. Não, eu não fui para o hospital para dar a luz a elas, mas eu gerei-as em meu espírito. Eu orei para que elas se convertessem. Pai, eu vou para aquele culto hoje. Qual é a palavra que você quer que eu pregue? O que é que eu preciso dizer? Eu dediquei horas dos meus dias estudando, gerando, orando. E só esse mês eu alcancei, para a glória de Deus, 20 pessoas, amados, que vieram à frente e tiveram suas vidas transformadas. Filhos espirituais. E sabe, por que eu enfatizei isso? Porque você vai perceber ao longo dessa ministração que Paulo tinha um pai carnal. Que Timóteo tinha um pai carnal. Paulo também. Mas a ênfase aqui é em Timóteo. Timóteo tinha um pai carnal. Aquele que coabitou com sua mãe, que a Bíblia deixa claro aqui o nome dela, Eunice, e Paulo foi gerado. E Timóteo, foi gerado. Então Timóteo tinha uma mãe natural, que carregou ele por 9 meses no ventre. Timóteo tinha um pai natural,
Através da união desse casal, Timóteo foi gerado, nasceu. Mas, queridos, aprove a Deus que Deus pudesse colocar Paulo no caminho de Timóteo, para que Paulo pudesse contribuir com tudo que estivesse ao seu alcance, para que Timóteo fosse gerado agora no quesito espiritual, esse legado espiritual. Certamente Timóteo tinha coisas para falar sobre o seu pai e sua mãe natural, coisas que ele aprendeu, coisas que ele viveu, mas ele também tinha uma referência espiritual. E sabe, quando nós continuamos no decorrer dessa história, você vai perceber comigo o último verso que lemos, o verso 5. Quando Paulo vai dizer, ele fala, querido, sobre estar orando por Timóteo. É tão interessante porque você percebe ele dizendo, sem cessar eu me lembro de ti nas minhas orações. Isso é característica de pai e de mãe espiritual. São homens e mulheres que não esquecem de você, que não te deixam padecer. São homens e mulheres que te seguram em oração quando você nem sabe que eles estão orando. São homens e mulheres que estão no quarto trancados, de joelhos dobrados por sua vida, quando você está vivendo dia a dia, sabe, trabalhando, saindo, comendo, mas tem alguém te sustentando. Queridos, que nós reconheçamos que precisamos de homens e mulheres de Deus, a quem possamos chamar de pai e de mãe, porque são eles que espiritualmente também nos sustentarão. Se você não tem um pai cristão, se você não tem uma mãe cristã, mas você tem um homem e uma mulher de Deus a quem você pode recorrer, a quem você pode abrir o seu coração, porque você sabe que há um apacentar sobre a sua vida. Amados, nunca se sinta só, porque você não está só. Você é um filho amado. Se você faz parte dessa igreja, você é um filho amado. E eu quero que você saiba que você tem um pai e uma mãe espiritual que tem te sustentado em oração, que tem buscado Deus para te nortear. E que por causa dessas orações também, não unicamente, mas também, você tem conseguido se manter firme. Então Paulo está dizendo, eu não apenas chamo Timóteo de filho amado, eu demonstro esse amor quando ninguém está vendo. Eu estou orando no lugar secreto quando ninguém está vendo. Eu estou em lágrimas clamando por eles quando ninguém está vendo. Eu estou impregnando Cristo neles em horas de estudo para chegar lá e dar uma mensagem de Deus quando ninguém está vendo. Amados, você é amado. Aleluia. E o que Timóteo fazia? Servia. Como um filho serve ao pai. Gratidão. Mas para que a gente comece a fechar, quando ele diz no verso 5, pela recordação que guarde tua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também em ti. Aqui você percebe Paulo enfatizando que a fé que ele ressalta, sem fingimento. Eu acho isso interessante. Fé sem fingimento. De tantas ressalvas que Paulo poderia fazer, como uma fé grande, fé admirável, quando ele vai falar sobre a fé de Timóteo, ele diz, Timóteo, sua fé é uma fé sem fingimento. Você não finge que crê, meu filho. Eu vejo fé em você. Uma fé sem fingimento. E sobre essa fé, Paulo vai dizer, essa fé habitou Timóteo primeiramente em sua avó Lóide. Lóide foi tão diligente quanto mãe, que conseguiu impregnar essa fé em Eunice.
Eunice foi tão diligente quanto mãe, que conseguiu impregnar essa fé em Timóteo. Então aqui eu vejo uma árvore genealógica de fé. De mulheres que se levantaram em seus tempos para impregnar o divino nos seus filhos e lhes deixar um legado, lhes deixar uma herança que dinheiro nenhum poderia comprar, uma fé sem fingimento. Certa vez eu ouvi um homem falando e ele disse: dificilmente os seus filhos amarão mais a Deus do que você. Dificilmente os seus filhos orarão mais do que você. Dificilmente seus filhos lerão a Bíblia mais do que você. Agora, queridos, se há uma grande probabilidade deles não fazerem isso mais do que eu, mesmo me vendo fazendo, a pergunta é: e se eles não me veem fazendo? Quanto tempo o seu filho vê você com a Bíblia? Em contrapartida, quanto tempo o seu filho vê você com o telefone? Quanto tempo o seu filho vê você assistindo? Em contrapartida, quanto tempo seu filho vê você orando, amando o Senhor? Eu temo por uma geração sem referência. Uma geração que todo legado que receberá dos pais é que precisa trabalhar para comer. Quando o maior legado que qualquer mãe e que qualquer pai pode deixar para o filho é o caráter de Cristo impregnado neles, de tal maneira que quando ele lembrar de você, ele vai lembrar do seu fervor por Deus, ele vai lembrar do seu amor por Deus, ele vai lembrar do quanto você temia ao Senhor, ele vai lembrar que viu você separando dízimo, oferta para levar para uma igreja, ele vai lembrar que ele ouviu você dizer que quando tivesse com qualquer dor, aquilo não te pararia de ir congregar, porque a igreja era um lugar de cura. O que é que os seus filhos estão ouvindo de você? Qual é o legado? Quantas vezes eles te veem dizendo que Deus tem que estar em primeiro lugar? Que trabalho é importante, mas não é fonte. Fonte só tem uma, e o seu nome é o Senhor. Um legado. Coloca para mim, por gentileza, para lermos juntos. Atos 16:1, rapidinho. Olha isso. Chegou também a Derbe e a Lista. Aqui está falando de Paulo. Havia ali um discípulo chamado Timóteo. Discípulo. Filho de uma judia crente, mas de pai grego. Grego aí está no sentido de diferença de religião. A mãe de Timóteo era crente, o pai não era cristão. Mas essa mulher, mesmo sem o apoio espiritual do marido, decidiu impregnar Cristo
do seu filho. Um pai que não era cristão. Uma mãe crente, que também tinha uma mãe crente. A mãe de Eunice, Lloyd, era crente. Vó de Timóteo, Lloyd. Eunice, essa judia crente, aprendeu com a mãe um legado que vem de geração em geração, uma fé sem fingimento. Certa vez, o filho do irmão Reig, falando sobre ele, porque todos conhecemos o irmão Reig como um homem de fé. E quando ele veio no Brasil, ele disse: Vocês que ouvem falar do meu pai, Kenneth Reig, um grande homem de fé, ele disse: vocês ouvem falar do meu pai, e de fato ele foi um grande homem. Mas vocês o conhecem como um grande homem de fé. Eu sempre conheci o meu pai como um grande homem de oração. Ele disse: não importava a hora que eu acordasse para ir no banheiro. Quando eu passava, ele estava lá naquele quarto da escrivania. Madrugada, livros abertos, Bíblias espalhadas em sua mesa. E ele estava ali orando. Quantas vezes eu levantei e eu vi o meu pai orando. Eu pergunto: o que é isso? O maior legado que um filho pode receber. Não, eu não quero que os meus filhos me conheçam por qualquer coisa externa. Eu quero que eles me reconheçam como minha mãe. Era uma mulher cheia de fé, ela era ousada, ela tinha uma vida com Deus. Eu encontrei ela muitas e incontáveis vezes nessa busca incessante por Deus. Ela amava Deus mais do que tudo. Eu quero que os meus filhos falem de mim, amados, com coisas que o dinheiro não compra. Eu não quero que eles digam quantas empresas ficaram para eles, quanta riqueza ficou para eles. Porque legado é algo perpétuo, é algo que não diz respeito a um valor monetário. Vai muito além disso. E a pergunta é, queridos, o que eu e você temos construído? Porque, sabe, a vida passa muito rápido. Um dia o seu filho era um bebezinho. Hoje eles estão crescendo. Se alguém fosse perguntar para os seus filhos individualmente: quem é seu pai? Quem é sua mãe? O que eles diriam? São coisas que a gente percebe a Bíblia fazendo alusão. Paulo como pai maduro, pai espiritual de Timóteo, um pai maduro. Paulo, tantas experiências com Deus. Ele olha para Timóteo, ele diz: Timóteo, essa fé que você tem, primeiro habitou em sua avó, depois em sua mãe. Agora essa fé, Timóteo, sem fingimento, está em você. Paulo não era um menino, amados, para não saber discernir. Ele sabia sobre o que estava falando. Ele conseguia identificar que Timóteo era um jovem. Nós estamos falando de um jovem de fé. Uma fé sem fingimento. Sabe, a fé de Timóteo não era para mostrar para a mãe que era crente. A fé de Timóteo não era para mostrar para Paulo que ele era crente.
Olha, eu sou crente, viu? Olha, mãe. Não, Paulo vai dizer: meu filho amado, sua fé é sem fingimento. Não é para me agradar, não é para agradar a sua mãe, sua avó. Ela é sem fingimento, Timóteo. E ela vem como herança. Vó, mãe, filho. E para que eu possa finalizar, eu só quero fazer algumas perguntas. Escute com atenção. Qual o legado que você tem deixado? Depois de entender o que é um legado, de ver alguém que deixou um legado, qual é o legado que você, sim, você tem deixado? Qual é a marca da sua vida? Aquilo que alguém, quando olha para você, diz assim: fulano é isso. Rapaz, é a marca da vida dele, é a marca da vida dela. Qual é a marca da sua vida? Pelo que você é conhecido? Que história você está escrevendo? Lembrar de você. Olha para mim, escuta isso. Lembrar de você é lembrar do quê? Quando alguém lembra de você, a pessoa lembra do quê? Ela te associa a quê? O que você deixará para trás quando se for? Quando Rose morrer, se Jesus não voltar, todos morreremos. O que deixaremos para trás quando partirmos? Escute essa frase que me veio ao coração. Alguns seres humanos construíram verdadeiros impérios. Outros construíram verdadeiros homens e mulheres que puderam evidenciar o caráter de Cristo. Tem gente que tudo que tem construído é um verdadeiro império. Ah, porque eu tenho um terreno, ah, porque eu tenho uma chácara, ah, porque eu tenho uma casa, ah, porque eu tenho uma piscina, ah, porque eu tenho um prédio, ah, porque eu tenho 10 andares, ah, porque eu tenho 20 andares, ah, porque eu tenho um carro, ah, porque eu tenho 2 carros, ah, porque eu tenho uma moto, ah, porque eu tenho uma bicicleta, ah, porque eu tenho uma bis, ah, porque eu tenho uma empresa, ah, porque eu tenho 2 empresas, ah, porque eu tenho 3 empresas. Alguns seres humanos construíram verdadeiros impérios. Outros construíram verdadeiros homens e mulheres que puderam evidenciar, que têm podido evidenciar o caráter de Cristo. O que você tem construído?